Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo da Bíblia? Então eu convido você a pegar aí a tua Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos nesse momento unicamente estudar a Palavra do Senhor. Eu quero nesse momento dizer para você que é uma satisfação enorme ter você todos os sábados estudando a Palavra de Deus comigo. Vamos juntos aprender, vamos aprender mais sobre Jesus. E o tema de hoje, vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. O que é fé para você? Você sabe o que é fé? Você entende o que é esse assunto? Então, vamos deixar que a palavra de Deus nos diga o que é fé. E é o assunto de hoje: fé, arrependimento e confissão. O que essas três coisas têm em comum? Nós vivemos hoje em um tempo onde muitas pessoas têm uma ideia equivocada a respeito do que é fé, até mesmo em religiões. Algumas pessoas pensam que exercer a fé é por meio de sacrifícios, por meio de campanhas. Outros entendem que a fé é um tipo de força que Deus concede ao ser humano. Mas o que realmente a Bíblia ensina a respeito desse assunto? O primeiro texto que eu quero ler com você está em Hebreus, capítulo 11, versos 1. E depois vamos ler os versículos 6. A nossa primeira pergunta é exatamente dentro desta linha. O que é fé? O que é fé? E qual é a sua importância na vida cristã? O texto que nós vamos ler diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. A palavra fé vem de uma palavra no grego chamada pits. Quero que você guarde essa palavra aí. Pits é a palavra do grego para fé, que quer dizer confiança, lealdade, convicção e fidelidade. Isso é fé. Fé é a certeza, ou confiança de que Deus cumprirá as suas promessas. Nós temos uma promessa registrada na Bíblia. Qual é? É a que nós aguardamos a vinda do Senhor, a volta de Jesus. Lá diz, a própria palavra de Deus fala dessa promessa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estou, estejai vós também. Fiz aqui um resumo desse verso. Então, essa é uma promessa da Bíblia, de que Jesus um dia vai voltar a essa terra e cumprirá as suas promessas. A promessa a qual muitos, até às vezes, correm o perigo de abandonar a fé, de abandonar essa confiança, de deixar de acreditar nessa promessa, pelo fato de acharem demorada a volta de Jesus. Muitos têm questionado, se Jesus fosse voltar, já deveria ter voltado. Pela demora, muitos têm enfraquecido, esmorecido, porque não têm aguentado esperar. Mas aquele que realmente tem fé, acredita e confia, esse, não importa o tempo, tem aguardado a sua promessa. E é isso que é fé, a certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode obedecer alguém sem conhecer? Você pode ser fiel a alguém que você não conhece? Você pode ser leal a alguém que você nunca ouviu, nunca conversou? É verdade. Nós não conhecemos Deus, nunca vimos Deus, nunca tivemos um momento de conversarmos com Ele nitidamente, mas pela fé nós confiamos nele, mesmo não o conhecendo, mesmo nunca o vendo, nunca o sentindo, nunca conversando com Ele, mas pela fé nós acreditamos nele. E é o que o texto diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza. Qual é a certeza que nós temos? Jesus vai voltar a essa terra. E a convicção de fatos que o quê? Que não se veem. Então, lealdade, confiança às promessas de Cristo, que Ele vai voltar a essa terra, e lealdade e confiança àquele que você nunca ouviu, que você não conhece, mas você acredita pela fé de que Deus existe. Isso é o caminho
para desenvolver a fé. E a fé não é algo que professa da boca para fora, né? A fé não é isso. E tem pessoas que dizem, eu tenho fé, eu confio, eu acredito. Mas não é somente da boca para fora, mas é quando essa fé ela é consumada através de atos e atitudes que demonstram um verdadeiro adorador. Então, o verdadeiro adorador do Senhor, ele exerce sua fé não de boca para fora, mas através das atitudes e das ações. Pois é pela fé que os antigos obtiveram o quê? Bom testemunhos, de acordo com a palavra de Deus. Então é pela fé que vamos obter o quê? Bom testemunhos. E esse ato de fé, ele precisa ser demonstrado através das nossas ações e das nossas atitudes. Diz a palavra de Deus, justificado por meio da fé, temos paz com Deus por meio de nosso Jesus Cristo. Ser justificado por meio da fé. E o que é ser justificado? A palavra justificado ou justificação significa ser perdoado. Então eu só posso ser perdoado por Cristo por meio da fé. É quando eu acredito e creio que Jesus é o meu Salvador, que um dia ele veio a essa terra, ele morreu, derramou o teu sangue na cruz para me salvar, e ele está à disposição para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, uma vez que você crê nisso por meio da fé, você poderá ser perdoado por ele, porque você acredita nele, você confia nele, e que as suas misericórdias se renovarão a cada dia na sua vida. Aleluia, amém por isso. Você acredita? Tem fé em Deus? Confia nele? Acredita nas promessas dele? Então, meu amigo, vamos viajar um pouco mais e entender mais sobre o assunto. Diz a palavra do Senhor, porque assim como o corpo sem respiração é morta, assim também a fé sem obras é morta. Olha só, a fé ela anda de mãos dadas com as obras, que são as atitudes, as ações. Por isso que a Bíblia diz, sem fé, ou fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta, não tem vida, como é um corpo sem respiração, que não tem vida, é uma alma morta. Assim também é o crente que tem fé, mas que não exerce por meio das obras, das ações, das atitudes. Fé, queridos, ela não pode estar separada das obras, de maneira nenhuma. Porque se ela for separada das obras, ela não se tornará uma fé genuína. Então não pode. A fé, queridos, ela não pode ser baseada apenas em crenças. Ela não pode estar baseada apenas em um credo. Apenas firmada em doutrinas, né? Mas sim nas obras. Não só naquilo que você aprende, ou aquilo que você conhece, mas nas atitudes, nas ações. Tem que ser uma fé operante, porque quando você não exerce nas obras a fé, ela não se torna operante na vida do ser humano. Ela não coopera com os planos de Deus para a restauração do ser humano. Não coopera. Não se torna uma fé operante. E a fé precisa ser operante. Então, não havia nada de morto na fé de Abraão e de Raabe, como você conhece muito bem a história deles. Mas nós vimos que pela fé eles obedeceram. E é aí que entra agora as obras. Pela fé você obedece, você acredita. Foi o que aconteceu. Abraão recebeu o chamado de Deus. Ele recebeu o chamado de Deus. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua parentela. E Abraão confiantemente confiou naquela palavra e saiu. Então, seja, alguém que ele não conhecia, não via, mas que ele já tinha comunhão com Deus, ouviu aquela mensagem e obedeceu por meio da fé. Isso é uma fé operante que você desenvolve, quando você obedece,
quando você cumpre o chamado, quando você cumpre o que Deus manda você fazer. Porque você confia, acredita, e por meio das obras você pratica. Qual é o objetivo da fé? Qual é realmente então o objetivo da fé? Qual é a função da fé? A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, lemos assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, a nossa fé. Percebeu? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé nos ajuda o quê? Vencer o mundo, as dificuldades. Então esse é o objetivo da fé. Em meio, queridos, a esse mundo de tribulação que às vezes nós passamos, por meio das vezes do desemprego, por meio das vezes da doença, por meio da dificuldade, por meio daquilo que a gente às vezes enfrenta, e você está ali firme na rocha, e você consegue vencer essas provações por meio da fé, porque o objetivo unicamente da fé é para vencermos o mundo, vencermos as dificuldades, vencermos as provações que vêm sobre a nossa vida. Então, queridos, você nunca vencerá nenhuma tentação, nenhuma prova, se não for por meio da fé. Hoje você pode ter tudo na vida, só que pode acontecer em algum momento da história da sua vida que você venha perder tudo. Mas não importando se você perde tudo, você está ali, firme, convicto: Senhor, eu estou aqui, estou me ferindo, estou me machucando, estou aqui sofrendo, mas eu não vou te abandonar. E Deus gosta de ver isso, essa determinação, essa confiança. Porque é muito bom nós sermos fiéis a Deus quando está tudo bem para nós. Quando nós estamos no meio da abundância, né, a gente fica ali firme com Deus, né, lado a lado com Ele, quando está tudo bem, quando o salário está em dia, né, o emprego, quando não vem doença sobre a nossa vida, a gente está ali. Mas se passa uma necessidadezinha, pronto, deixou de confiar em Deus. Reclama, fica resmungando, perdeu a confiança em Deus. Passou por um probleminha, já era, perdeu a confiança em Deus. Então, a fé não é para isso. O objetivo dela é para que nós venhamos vencer o mundo, as dificuldades. E o texto diz: e obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, verso 9. Então o resultado de exercer a fé será para a vossa salvação. Será o resultado da nossa salvação em Cristo. Se o mundo não obtiver fé, acreditar e confiar, será impossível que eu e você viemos obter a salvação. Não tem como. Agora, como desenvolver a fé? Então, como que eu posso desenvolver a fé em minha vida? É por meio de campanhas, sacrifícios? É por meio de ideias que são pregadas aí a respeito da fé? Então, quero que você entenda de fato como eu posso desenvolver a fé em minha vida. De acordo com a palavra de Deus, em Romanos 10, versículo 17, lemos o seguinte: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Percebeu? Que a fé vem pelo quê? Pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras partes, diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, aqui está o meio pelo qual você deve desenvolver a fé. E sabe como que nós estamos desenvolvendo essa fé? Exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. É assim que nós estamos desenvolvendo a fé. Estudando a palavra do Senhor. Conhecendo a Bíblia. Então, quando você estuda a Bíblia, quando você conhece a palavra, você está desenvolvendo a fé. Porque quanto mais você se alimenta,
quanto mais você come Bíblia, estuda a Bíblia, mais próximo de Deus você se torna, mais próximo de Deus você fica, e mais você está desenvolvendo a confiança em Deus, por meio de suas promessas registradas nesse livro. Viu? Então, uma fé forte e inabalável é esta, que é literalmente relacionada à prática constante dos ensinos aprendidos nas Escrituras. Então, você, para desenvolver a fé, você precisa praticar os ensinos das Escrituras. O desenvolvimento começa a partir do conhecimento, quando você estuda a Bíblia, quando você lê mais a Bíblia, não quando você só lê na igreja, mas quando você tem comunhão diária com Deus. Você estuda em casa, você se alimenta, aprende, lê, você vai estar desenvolvendo mais e mais a fé e a confiança em Deus. E a fé, ela é proporcional ao conhecimento e à prática da palavra. Então a fé é isso aí. Ela é proporcional ao conhecimento, que você o conhece e agora você tem o dever de praticar. Porque crente que só tem conhecimento sem a prática bíblica, não adianta. Não adianta. O que adianta ser crente só com o conhecimento? Tem crente que só conhece, mas não pratica o que conhece, não vive o que prega. Então o crente ele tem que conhecer e viver e praticar. Tem crente que fala do amor, fala que tem que amar o teu próximo, mas passa por alguém na rua, nem dá um bom dia, nem olha. Esse cara pratica o que ele tá conhecendo na Bíblia? Não está. Porque se ele realmente praticasse, o que ele faria? Faria o diferencial. Que Deus ensina que nós temos que amar o nosso próximo. Temos que amar, respeitar, ajudar. Então temos que ser diferentes. Mas hoje tem até pessoas de igreja. Passa por você, não te dá um bom dia, não olha para você, faz fofoca da tua vida e conhece todo dia. E todo dia está lá. Está sentado num banco da igreja, ouvindo que tem que amar o próximo, que tem que perdoar o próximo, e ele não aprende. Sabe por quê? Porque ele não pratica o que conhece. É um crente oco, vazio, que precisa ser transformado por Deus enquanto antes. Mas para isso, meu amigo, você vai ter que abrir o teu coração, se humilhar, descer do pedestal que você está, para reconhecer que você não é ninguém, que você não é nada sem Deus. Você é um mero mortal, um ser humano. Você não é nada, não é ninguém. Então, quando você reconhecer isso, descer do pedestal, entender que você sem Deus é um ninguém, então Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Tá certo? O que é que Jesus veio fazer? Estudamos a lição anterior que Jesus veio a essa terra para nos salvar. Ele estabeleceu o plano da salvação. E esse plano da salvação tinha a ver com a morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele que Deus enviou para salvar a humanidade perdida. Foi o estudo que nós estudamos anteriormente. Mas ele teve um objetivo ao vir a essa terra, a ele assumir a forma humana. Qual foi o seu objetivo ao vir aqui? De acordo com a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, nós lemos o seguinte: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o que é que Cristo está dizendo aqui? Eu não vim em busca de pessoas justas, sãs, pessoas que acham que não precisam da minha misericórdia, do meu perdão. Não vim em busca de pessoas que se justificam, que se acham que estão salvas, que não precisam de Deus. Eu vim em busca de o quê? Pecadores que se fazem o quê? Que se arrependem. Se arrependem. Você que acha que não precisa de perdão, que não precisa se arrepender, Deus não vem em busca de vocês. Deus vem em busca daquele que realmente entende que precisa se arrepender. É aquele que reconhece o seu pecado, a sua falha humana. Deus está em busca dos doentes, não dos sãs, não dos bons. Esse foi o objetivo de Jesus vir a essa terra. E de acordo com Atos, capítulo 3, versículos 19, há um texto que também lemos assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados. Essa foi uma mensagem que o próprio apóstolo Pedro, em uma de suas mensagens, pregou, chamando a atenção da multidão, dizendo: arrependei-vos, pois e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados, fazendo um chamado: arrependam-se, arrependam-se. Então, o arrependimento sincero, o que ele faz? Ele produz tristeza, é sinônimo de tristeza, e também afastamento do pecado. Então, o arrependimento te traz tristeza, ele é sinônimo de tristeza. Por quê? Porque é quando você se arrepende, há uma tristeza, há um reconhecimento por aquele pecado que você cometeu. Então você quer se arrepender, e ao mesmo tempo que você quer se arrepender, você também tem o desejo de abandonar aquele pecado. Então o arrependimento é isso, ele produz tristeza, dor. Por quê? Porque você está ali se arrependendo, confessando diante de Deus as suas culpas, as suas falhas. E você entende que agora precisa abandonar esse pecado. E o que nos leva ao arrependimento? Você precisa entender que para alguém se arrepender, isso muitas vezes não vem por vontade própria. Se nós deixarmos muitas vezes por nós, ninguém se arrependeria. As pessoas viveriam pecando deliberadamente, sem se preocupar. Porém, há algo que nos motiva a fazer isso. E de acordo com a Bíblia em Romanos 2,4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então é pela bondade de Deus, pela longanimidade de Deus, pela tolerância de Deus, é que nos leva a nos arrepender. É o amor que você tem, que você acredita, esse amor que você sabe que Deus tem por você, que te motiva, que te leva a se arrepender. Então Deus ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então é uma coisa que você precisa entender na sua mente: Deus não odeia você, ele odeia o pecado, que é o pecado que destrói, é o pecado que nos separa o ser humano dele. Então ele tem ódio do pecado, não do ser humano. Ele ama o ser humano, ele ama os seus filhos. E em sua longanimidade, ele não imediatamente ele vai punir o ser humano, o pecador. Porque no momento em que é cometido o pecado, os atos de maldade que às vezes praticamos, Deus não vai te punir naquele momento, Deus não vai te castigar naquele momento. Pelo contrário, Ele poupa as pessoas. Ele poupa as pessoas no dia a dia para lhes darem o quê? Uma oportunidade de se arrependerem e serem salvas. Você tem hoje pessoas que vivem pecando, e você pensa: cara, será que Deus não vai dar fim a esse cara, não? Será que Deus não vai dar fim à maldade desse homem, não? A gente às vezes quer, tem pessoas tão ruins no mundo, gente que às vezes a gente vê, as pessoas que não querem o teu bem, que às vezes passa na nossa cabeça de querer o mal daquela pessoa. Cara, Deus, quero que você castigue aquela pessoa. Não vejo a hora de ver aquela pessoa castigada. Só aqueles que Deus não vê como o ser humano vê. Deus não vai deixar o pecado, claro, reinar para sempre. Deus não deixa as práticas do pecado a vida toda. Deus não deixa. Mas Deus te dá tantas chances, tantas oportunidades, que por mais que você peque, Ele deixa você tão à vontade, te dando a oportunidade de se arrepender, de se redimir. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que vai chegar uma hora em que poderá ser tarde demais. Então é agora que você precisa mudar de vida. É agora que você precisa se arrepender. É agora que você precisa ter um novo encontro com o Senhor. É agora que você precisa mudar de vida. Entender que Deus te ama. E Ele está te dando tempo ao tempo. Mas
esse tempo pode se esgotar, pode chegar ao fim. Então aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Existem pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte e não morreram, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus está te dando uma chance. Todos os momentos que aconteceram coisas na tua vida, que hoje você poderia não estar mais aqui, é porque Deus tem te dado chances e oportunidades de mudar de vida, de se arrepender. Porque Ele nos ama tanto, que a Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Ele ama todos nós. E da mesma forma, Ele também nos dá a oportunidade a todos. Ele dá chance a todos. Pode levar o tempo que for, Ele está te dando a oportunidade. Mas chegará um tempo em que essa oportunidade pode não existir mais. O que faz o pecador arrependido? O que você acha que faz alguém que se arrepende? É simplesmente se arrepender? Qual deve ser a nossa atitude? De acordo com os Salmos, capítulos 38, versículo 18, lemos assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. 1 João 1,9 diz também: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. De acordo com esses dois textos que acabamos de ler, o verdadeiro crente arrependido, o verdadeiro ser humano que se arrepende, ele precisa confessar os seus pecados diante de Deus. E aí? Há alguma coisa que você precisa confessar diante de Deus? Alguma coisa que você sente que você precisa levar diante do nosso Salvador? Então, meu amigo, é agora, o momento é hoje, de você confessar diante do Senhor o que você tem feito de errado, o que você tem feito, para que Ele te perdoe, para que Ele te purifique. Então não é simplesmente se arrepender. Você se arrepende, fica triste, chora pelo aquele erro que você fez, sabe que cometeu algo que talvez vai ferir alguém, vai machucar alguém, mas você sabe que agora você também precisa confessar diante de Deus os seus pecados. Então a verdadeira pessoa que se arrepende, ela não só se arrepende, ela também confessa os seus pecados diante do Senhor. 1 Tessalonicenses 2, versículo 5, ali fala que Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus, entre os homens e Deus. Ele é o único mediador. Hoje, tem igrejas, religiões, instituições que ensinam que você deve confessar os seus pecados diante do sacerdote, porque ele é capaz de perdoar os seus pecados. A Bíblia ensina que só Deus é o único que pode perdoar pecados, ninguém mais. Nenhum líder religioso, nenhum sacerdote tem autoridade de perdoar pecado de alguém. Ninguém. Somente Jesus é o nosso mediador. Só Ele pode perdoar os pecados da raça humana. Até mesmo que nós falamos aqui nos nossos estudos anteriores, que todos nós somos pecadores. Não existe um ser nessa terra que seja perfeito. Seja líder, seja pastor, seja o que for. Todos somos pecadores. E a Bíblia ensina que você só tem que ir diante de Deus para confessar os seus pecados perante Ele. Mais ninguém, porque só Ele pode te perdoar. Só Ele pode te purificar. Mais ninguém. Mas hoje vemos pessoas que vão diante dos seus sacerdotes, diante dos seus líderes, para confessar pecados diante deles, porque acredita que o homem pode interceder por você. Não pode. Não pode. E a palavra de Deus ensina claramente isso, que nenhum ser humano nessa terra pode perdoar pecados. Ah, mas irmão Caio, como dizer daquele texto que a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros? De fato, o que esse texto está dizendo é que quando eu cometo um pecado, uma ofensa para com o meu próximo, eu tenho que pedir perdão a ele. É isso que o texto está querendo dizer, está querendo apresentar isso. Confessar o pecado uns aos outros. É nesse aspecto. Por exemplo,
Se o meu pecado, se a minha ofensa foi para com o meu próximo, eu cometi uma falha com ele, diante do meu arrependimento todo que eu fiz com ele, eu agora vou diante dele para pedir perdão a ele, né? Ou pedir para que ele me perdoe, de acordo com a situação, ambas as situações aí. Então, quando eu cometo uma ofensa para com o meu próximo, eu peço perdão a ele. Quando a minha ofensa é diretamente para com Deus, cometi um pecado diante com meu Deus, eu tenho que pedir perdão a ele. Então é assim que funciona. Então você pede perdão a Deus quando a sua ofensa é para com ele. E você pede perdão ao próximo quando a sua ofensa é para com o seu próximo. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas nenhum líder tem autoridade para perdoar pecados de ninguém. Uma vez os sacerdotes, os líderes religiosos da época, eles julgaram Jesus exatamente por causa dessa atitude. Porque Jesus havia perdoado pecados das pessoas e os líderes começaram a criticar que Jesus era indigno de fazer isso, que ele estava perdoando o pecado das pessoas e por isso ele estava cometendo blasfêmia. Só que Jesus não havia blasfemado. Por que Jesus não havia blasfemado? Porque Jesus é Deus. Jesus Cristo é também Deus. Então, assim como ele era Deus, ele tinha autoridade livre para perdoar pecado das pessoas. Então, hoje, quando alguém intercede por outra, ele acha com esse poder e autoridade para perdoar pecados de alguém, ele está nada mais, nada menos que blasfemando para com Deus. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Diz a palavra de Deus. No livro de Salmos 32, versículo 5, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, queridos, nós não podemos fazer como Adão e Eva fizeram lá no Éden, que encobriram seus pecados ao se esconder de Deus. Então existem pessoas que têm feito isso, têm cobertado os seus pecados, têm ocultado os seus pecados diante de Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos cobrir os nossos pecados, as nossas transgressões, mas devemos o quê? Deixar, confessar, para que nós venhamos o quê? A prosperar espiritualmente com Deus. Existem pessoas que estão entaladas. Sabia que hoje existem pessoas, e 90% delas morrem depressivas porque existem situações que estão presas na vida dela, e uma delas são essas: o desejo de se arrepender e confessar os seus pecados. Existem pessoas que adoecem psicologicamente por conta disso, por conta de pecados, por conta de problemas que tiveram com alguma outra pessoa, e sofrem com isso, porque estão de mal, e as pessoas sofrem psicologicamente, ficam doentes, porque não conseguem fazer as pazes com as pessoas, umas às outras. Então, querido, o que eu estou dizendo para você? O sentimento de culpa pode levar a pessoa à ruína. Então não fique presa, não encobre os seus pecados, mas confesse diante de Deus. Se tiver que ir alguém para pedir perdão, vá. Mesmo que esse alguém te rejeite, mesmo que essa pessoa não olhe na tua face, mas fique livre perante a Deus e consigo mesmo. Fique livre fazendo a tua parte. Fique livre desse sentimento de culpa, para que você não venha adoecer. Assim também podemos ler outros textos em Salmos 51, versículo 5. Lá também vamos ter outras referências. O que Deus faz quando nós confessamos nossos pecados? A Bíblia diz em Isaías 43, versículos 25, lá diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Em outras partes diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E a Bíblia diz que nem dos seus pecados ele se lembrará mais. Por que você vive se condenando? Por que você vive se cobrando do passado, de coisas que você cometeu? Deus é claro em dizer: nem dos seus pecados eu me lembrarei mais. Então, você, irmã,
Querida amiga, tem que parar de ficar cobrando o teu marido pelo que ele fez. Você, meu irmão, tem que parar de ficar cobrando da tua esposa o que ela fez, culpando ela. Se você a perdoou, esquece, porque se o próprio Deus não se lembra, nós também não devemos nos lembrar. Eu sei que fica a marca, porque a gente sempre lembra daquilo que aconteceu. É como uma ferida que se machuca, no começo dói, mas você trata aquela ferida, ela se cicatriza, ali fica a marca, mas você entende que ela não dói mais. Aquela ferida se fechou, secou. Então, no aspecto de que agora você não tem que lembrar mais daquilo. Você pode ter o conhecimento do que você viveu, do que aconteceu, mas você não tem que ficar mais jogando na cara do outro o que fez. Esquece, irmãos. Esquece, amigos. Uma vez que você confessa, uma vez que se arrepende e confessa os seus pecados, uma vez que são perdoados por Deus, Ele não se lembra mais. Então para de ficar desenterrando esse pecado. Para de ficar descavando aquilo que Deus já enterrou, já afundou. Tá certo? E é isso que Deus faz. Uma vez que confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nunca mais esse pecado será lembrado. Olha que maravilha. Você também pode ler lá em Miqueias 7, versículos 18, há umas outras referências também. E o que Deus espera de nós hoje, o que Deus quer que nós venhamos fazer hoje, de acordo com Isaías 55, versículo 7, o último texto, diz o seguinte: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse é o chamado que Deus faz para a sua vida hoje, querido amigo, querida amiga. Deixe o teu caminho mau. Converta-se a Cristo. Converta-se a Jesus. Volte-se para Ele, porque Ele é fiel e justo para perdoar a mim e perdoar a você. Querido amigo, eu quero terminar o estudo de hoje deixando uma mensagem para você. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você fez no passado, ou o que você tem feito hoje. Mas eu quero dizer para você que quando você se chegar a Deus, jamais Ele o lançará fora. Jamais. Se você tem vergonha de talvez confessar os seus pecados diante de Deus, talvez diante de alguém, eu convido você, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de se abrir, de abrir o teu coração. Chore, se ajoelhe, se humilhe diante do Senhor. Fale com Ele. E olha, Ele vai estar de braços abertos para te abraçar, para te acolher, porque Ele é o Pai. Ele é o Pai que nos ama. Ele é o Pai que enviou o teu Filho para morrer por você, para morrer por mim. E o seu pecado não é tão grande que Deus não possa perdoar. Não importa o pecado que você cometeu, não importa se foi adultério, não importa se foi assassinato, não importa se foi roubo, não importa, a graça de Jesus, ela pode alcançar você e ela pode te transformar num novo homem e uma nova mulher. E pode ter certeza que quando os seus pecados forem perdoados, eles jamais serão lembrados por Deus. Jamais. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque temos a fé em Ti e confiamos fielmente de que o Senhor é capaz de nos perdoar. Nesse momento, Senhor, por isso queremos te pedir que nós venhamos ser justificados por Ti. Queremos te pedir, meu Pai, que nesse momento, se há um vazio no nosso coração, se há um sentimento de culpa, se eu estou orando agora, nesse momento, para alguém que cometeu um pecado hoje, e esse pecado que ele cometeu, ele acha que não tem mais saída, por favor, Jesus, mostre para essa pessoa que há saída. E o estudo de hoje mostrou para nós
que existe uma saída. E a saída é ter um encontro com o Senhor. É abandonar as nossas práticas ruins, nossas perversidades e voltarmos para Ti. Abrir o nosso coração. Parar de fugir, parar de se esconder da Tua face. Nesse momento, eu quero te pedir que esta pessoa que hoje deseja confessar-te diante de Ti o teu pecado, eu peço que o Senhor hoje a perdoe e que hoje um novo recomeço surge para ela. Obrigado, Senhor, por tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.